Oi, amigos do canal Teatro MF, tudo bem? Hoje eu e a Bia Capella fomos ao Sesc Vila Mariana acompanhar os bastidores de Sonho Elétrico, uma peça muito interessante baseada na obra de Siddhartha Ribeiro. A gente conversou com o elenco, rendeu um papo muito legal. Acompanhe agora. Meninos, tem tanto assunto nessa peça, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouco assim, né? O sonho, que é essa coisa cada vez mais difícil de ter, né? Com essa vida conturbada, às vezes a gente nem dorme direito, né? E essa coisa de ser mais coletivo, né? A gente está sempre junto quando, na verdade, né, as redes sociais, os celulares afastam muito mais do que aproxima, né? Pelo menos fisicamente. Como é que vocês veem essa relação, né, do sonho, principalmente para vocês, assim, que a peça traz? Jesus? Eu? Pode começar. Eu acho que a gente realmente, o Márcio conseguiu trazer uma dramaturgia assim que cria uma união assim. Eu acho que é quase um sonho hoje em dia a gente conseguir se comunicar assim. Claro que é de uma forma absurda, do jeito que tá. A comunicação ela não é realista assim, né? Mas o fato de nós quatro assim, essas quatro personagens estarem em cena, se comunicando sempre assim, trazendo assuntos juntos e pensando um pouco sobre esse trazer de volta essa personagem que entrou para um lugar entre mundos já é uma provocativa assim, sabe? Para mim esse texto tem uma função assim de a gente entender como a gente consegue elaborar, pensar juntos, trazer provocações assim para hoje, sabe? Essa dramaturgia, especificamente falando de dramaturgia, eu acho que é muito bem elaborada pelo Márcio. E eu acho que essa tentativa do grupo, dessa banda de se comunicar para trazer outra pessoa de volta, assim, acho que diz muito sobre todos os personagens da banda, né? Não só essa que está no limbo, assim. Essas que tentam trazer também são importantíssimas, assim. Mas sobre o sonho, talvez, não sei. Vai, Jéssica. Não, eu acho que dentro do espetáculo como um todo, eu acho que o espetáculo, para mim, ele traz uma grande manifestação, né? O desejo. Eu acho que sonho está muito nesse lugar do desejo, né? Tanto o sonho onírico quanto o sonho político, social. Então, eu acho que o espetáculo ele traz esse lugar da manifestação, da materialização de um desejo, de um sonho que está num inconsciente coletivo, para que ele possa realmente se manifestar ali no ato. Então, eu acho que a gente faz esses tipos de evocações, os sonhos coletivos, os sonhos individuais, como que eles convergem, como que eles se distanciam também, mas como que é possível, mesmo que na distância, haja uma confluência dentro desse lugar. Eu acho que a humanidade em si, né, eu acho que quando a gente traz o livro do Siddhartha, quando o Márcio faz essa provocação através do sonho manifesto do Siddhartha, de um diálogo que ele tem com o Siddhartha há bastante tempo, e a gente começa a trabalhar também conversando com esse livro dentro do espetáculo, de uma maneira radicalmente honesta sobre ele, eu acho que a gente consegue fazer com que se potencialize o sonho num lugar que sai simplesmente de um lugar onírico, onde o sonho, durante muito tempo, dentro desse processo de colonização, da ocidentalização do mundo, o sonho se tornou algo quase criminalizado, foi colocado à margem como algo que não era essencial, não passava por um lugar de inteligência, e foi marginalizado. Então acho que o Siddhartha, dentro do livro dele, e o Márcio, dentro dessa provocação, traz esse sonho para o grande bairro, para a grande comuna, para que as pessoas possam voltar a falar sobre num lugar mais firme, né, de manifestação mesmo. Legal. Eu acho que de uma manifestação, um desejo de vida, assim, de uma pulsão de vida diante do mundo, né? Um mundo que está aí cheio de conflito, de guerra, e eu acho que o sonho, na sua forma mais ancestral, talvez ele tenha um lugar de compartilhamento e de comunidade, né? O sonho existe porque ele é compartilhado. O mundo se move porque a gente compartilha nossos sonhos e nossos desejos. Então, eu acho que o sonho elétrico provoca um pouco isso, né? Quando uma banda tenta, de algum modo, trazer de volta um personagem que está em coma, né? Um mundo que está em coma.
como que... Atingido por um raio. Que é uma força da natureza, atinge uma pessoa. Quase um castigo, né? E a gente tenta trazer essa pessoa a partir do diálogo, a partir da evocação de memória, a partir da evocação de desejo. Eu acho que é uma convocação à plateia também e ao mundo de tipo, não, vamos, a gente tem mais uma chance, vamos conversar, a gente consegue, a gente pode sobreviver a isso de novo, né? A gente já sobreviveu a tantos fins. A gente pode sobreviver a mais esse. Né? Verdade. E acho que é uma materialização real mesmo, porque tem uma frase do espetáculo, que é um texto que Jesus fala, que ele fala assim, todo mundo junto, dentro de um teatro, é poderoso. E a gente passou e ainda estamos passando pelo processo da pandemia, né? E tudo que isso veio trazendo junto. E em algum lugar, em algum momento, antes mesmo da gente se conhecer e o público que vai nos assistir, eu acho que em algum momento dentro dessa pandemia, todos nós sonhamos fortemente poder voltar a se encontrar. Poder voltar a estar dentro de um espaço fechado, sem máscara. Então, isso é um sonho coletivo que se materializa, né? E se materializa não só porque a gente sonhou e ficou por isso, mas a gente batalhou, correu atrás. A sociedade fez com que a vacinação voltasse, a gente cobrou vacinação, a gente voltou, cobrou uma saúde pública que fosse ampliada e atingisse a todos. Então, eu acho que essa é a sacada também dessa peça. Da peça, sim, verdade. Você tá? Não, irretocáveis, meus colegas são maravilhosos. São maravilhosos, né? Tem uma retórica, uma fala que não tem. Conclusiva, né? E o que é interessante, acho que até eu como plateia, e percebi isso em outras pessoas, vocês falam de uma coisa tão óbvia, que deveria ser tão óbvia, que ficou meio que deixado para trás, né? Por conta de tudo, né? Da situação do mundo, da situação das pessoas, essa polarização política. Então parece que sonhar, como você falou, parece que é um pecado, é um crime, assim, né? Então, vocês sentem a reação da plateia de alguma maneira? Essa frase do teatro, eu lembro que nesse dia algumas pessoas aplaudiram também, né? Porque realmente, para falar de uma conquista, uma reconquista de sonho, nada melhor do que um lugar para todo mundo junto, que é um teatro, né? Eu vejo o teatro, eu repito isso, porque eu acredito muito nisso, e sem romantizar o teatro, acho que o teatro também tem suas questões. Sim. Mas eu acho que o teatro ele é uma ferramenta muito eficaz de comunicação e de criação e reinvenção de imaginários, né? Tá. Então eu acho que quando a plateia chega e acolhe esse trabalho e acolhe o que a gente está dizendo em cena, eu acho que a gente está produzindo ali junto, né, plateia e artistas, essa relação de produzir um outro modo de pensar do próprio sonho também e do próprio existir, né? O sonho como mais uma camada da vida e não como algo apartado dela, né? Que é o que essa sociedade produz, né? A gente distante na rede social, mas o teatro tá lotado. Né? O show da Lady Gaga tá lotado. As pessoas querem estar juntas. A gente quer estar junto. Acho que tem um pouco essa reação de coletivo. Total. Eu acho isso uma vitória muito grande também. Porque se a gente for, como a Jéssica falou, se a gente pensar que há pouquíssimo tempo a gente não conseguia se encontrar, e além de tudo a polarização que existe hoje, a gente estava falando esses dias que até o diálogo tem virado uma coisa difícil, e quando você reúne pessoas aqui, as pessoas estão dispostas a uma espécie de diálogo, né? Uma espécie de conversa aqui entre quem está fazendo, quem está em cima do palco, quem está ali também. Então eu acho que a resposta do público, acho que o público vindo, pra mim já é uma resposta incrível, assim, não sei o que tá, cada pessoa com seu mundo sai achando, pensando como que sai tocada daqui, mas quando eu olho, eu falo, caramba, essa galera veio num dia frio, nessa reunião aqui, e a gente tá junto aqui. Mas tu volta rapidinho na pandemia e fala, caramba, há pouquíssimo tempo isso não era mais possível, isso parecia que não seria possível, ou não saberíamos quando seria possível, e agora tá rolando. Acho que isso já é um sonho realizado. Que legal. Eu acho que o espetáculo ele evoca também muitas imagens, né? Eu acho que a gente a gente vai acompanhando a linha da vida desse personagem e vai invocando e criando propositalmente imagens que talvez fique, que talvez brote para que pulsões de esperança e ânimo voltem a brilhar, assim, né? Eu acho que a tecnologia avançou abundantemente. Sim. Muitas das vezes a tecnologia avançou em alguns setores mais rápido do que a própria ética humana dentro desse lugar.
Então, hoje em dia, a gente é bombardeado, né, usando essa palavra em menções às guerras dentro de uma tecnologia, com imagens de morte, né, de destruição, quase como... Eu acredito realmente, dentro de um campo político e social, que existe um lado que quer realmente que a gente acredite que o fim do mundo é inevitável. Então, não importa se a gente vai lutar para que a gente tenha pelo menos um restante de dignidade na nossa existência, assim, acabou. Eu acho que o teatro tem esse lugar também do que a gente quer construir, de que imagem a gente quer que se mantenha, o que a gente quer provocar. Eu acho que dentro desse panorama de imagens que evocam a morte como única possibilidade, e normalmente é a morte de grupos muito específicos, eu acho que o teatro e o espetáculo conseguem evocar outras possibilidades de imagem. Eu acho que é o que me motiva hoje em dia na vida, que é sobre quais as imagens, qual a mensagem que eu acho que é válida, que se mantenha e que se fique, seja firme, né? Então, eu acho que isso é importante. Super, super. Vocês acham que o fato também de ser uma banda, né, podia ser uma trupe, né, de atores, podia ser outras funções, mas ser uma banda de música, né, sendo que a música, ainda mais no Brasil, né, ela aglutina muito as pessoas, ela junta muito as pessoas, e ao cantar vocês passam até mais facilmente uma informação do que simplesmente um diálogo, né? Como é que vocês veem essa função da música, da banda na peça? O Márcio trouxe essa proposição da canção, mais do que da música, mas da canção em específico, desde o início. E eu achei uma sacada muito inteligente dele também no campo dramatúrgico, assim, porque a canção ela é muito importante para a história do Brasil, né? Na ditadura, no pós-ditadura, acho que a canção embala as memórias dessas várias nações que habitam o Brasil, assim. Então, eu acho que a música ela é um elo de memória coletiva, um lugar onde você consegue ultrapassar um pouquinho a pele e mexer com uma coisa que está lá dentro. O Siddhartha falou no bate-papo esses dias aqui que a música ela afeta uma zona do inconsciente antes da palavra. Ela afeta um lugar de memória que é anterior à ideia da palavra. Então a música, eu acho que a música ela tem um pouco esse papel dentro da peça, assim, de pegar ali numa via de afeto, de memória mesmo coletiva. Isso é legal, né? Eu acho que é um musical de alguma forma. Pra você então, né? Tem o seu momento ali. Mas uma coisa muito interessante, por exemplo, a Idila faz um número que é o da Majestade Sabiá, que eu acho que expressa muito isso, que de repente você tem todo mundo basicamente ali que está sentado reconhece essa música. E às vezes a gente nem sonha, mas talvez tenha aquele tio, sabe, conservador que está ali que conhece essa música também. Então é um momento que eu volto nesse lugar de um diálogo que é possível ser feito, inclusive com pessoas que pensam extremamente diferentes. Quando a Idila faz esse número de cantar Majestade Sabiá, você vê uma galera que está conquistada por aquela música, que tem uma memória coletiva com aquela música ali. E aí chega um momento que aquilo transcende a gente chegar em qualquer consenso sobre qualquer rumo, inclusive, que a gente vai tomar como sociedade. Mas se a gente é capaz de, naquele momento, dar as mãos e curtir essa música, a gente é capaz de se unir de mil maneiras possíveis, assim, sabe? E até pensadas impossíveis anteriormente. Não a fim de chegar num consenso e todo mundo ter a mesma opinião do que é o melhor para o mundo ou para a sociedade, mas se essa brecha foi aberta, acho que muitas outras podem ser. Então a canção é uma alegria ter a canção, nesse projeto principalmente. Foi uma alegria também a gente conseguir a parte criativa disso, né? Porque tinha sempre ali a Juliana Linhares do nosso lado e as composições são de autoria dela e do Juliano Holanda, esse pernambucano. E ela foi uma pessoa excepcional, assim, de a gente ter junto uma cabeça muito criativa. Escreveu uma música para a peça, né, que é a música que a Jéssica canta, assim, é um momento interessante, assim, sabe, do espetáculo, que eu acho, assim. Quando entra uma música para dizer sobre um texto que acabou de ser falado, assim, então é um momento que me emociona muito, assim, em cena mesmo, eu fico muito emocionado com aquele, assim como outros lugares, assim, mas foi importante ter a Juliana com a gente como uma espécie de
supervisora, assim, mas uma criadora, né? Em conjunto. Ali, né? Eu acho que também é acertado também dentro desse contexto todo, porque é sobre isso, né? Não é um artista específico, é uma banda. É algo que evoca coletivo, não se faz sozinho. Uma banda não se faz sozinho, se faz com... Assim como o espetáculo a todo momento evoca o bando, né? Ou é o banco dos bonobos, bando que vai, que tá ali, ou é o bando que anda pela rua e que vivencia coisas, ou é essa manifestação que aparece e do nada 4 são muitos projetados em sombras. Então acho que também tem essa provocação do artista enquanto indivíduo, porque o artista ele tá dotado da sua individualidade, mas ao mesmo tempo o fazer dele está implicado na construção coletiva com outras pessoas. Né? Você pode ser um artista, você pode fazer um solo, você pode estar ali num solo, mas você precisa que o público venha também. Então assim, você precisa que tenha um iluminador, que tenha uma pessoa do som, alguém que precisa de uma camareira para estar com você. Então é um ofício que você não faz sozinho nunca. Verdade. Então isso evoca também a coletividade da coisa, né? Onde o indivíduo ele é importante sim, mas a coletividade também pode fluir ali no meio e junto. E acho que no contexto do Brasil, eu acho importante ser um grupo, uma banda, né? Quando a gente pega os últimos anos, né, que a gente viveu aí do fascismo no Brasil de novo, né? A arte foi atacada. O alvo, né, a ciência e a arte foram os grandes alvos desse ataque, né? Quando acontece alguma coisa nesse sentido, é a arte e a ciência que perde. Então, eu acho que ser um grupo de artistas, uma banda, tem também esse lugar de importância, de demarcar que não, peraí, apesar de tudo, a gente também tá aqui, a gente tá vivo, a gente tá fazendo. E a música foi muito importante na época da pandemia, porque teve muitas lives, era o que reunia também as pessoas na sala, então as pessoas ouviram muita música realmente durante a pandemia. Era terapêutico até, né? Dentro desse processo. Verdade. E dentro do espetáculo também, a música também traz um lugar que a gente vem de lugares diferentes do Brasil, né? Assim, com vivências muito diferentes. E através da música também, a gente também consegue demarcar territórios. Então é múltiplo e é bonito. É verdade. Só para terminar, num dos textos do programa, acho que até do pessoal do Sesc que escreveu, eu achei interessante um detalhe ali, que essa coisa do sonho ser cada vez mais difícil a gente conseguir sonhar por conta dos problemas da vida e tal. Vocês costumam lembrar dos seus sonhos, não? Eu lembro. Ele passa a mão na cabeça. E esquece. Sério? Não. A gente, né, nesse encontro nosso, desde o Sesc ali, quando a gente tava com o CPT e tal, a gente teve um trabalho, assim, de olhar para o sonho, assim, e como as meninas falaram, assim, né, de pensar o sonho de outras formas, de entender. Mas eu uma vez falei sobre... Eu tentei cuidar, tentar lembrar dos sonhos, assim, tinha uma coisa de uma provocação de a gente pensar sobre o que sonhar durante o dia, né? Isso, durante umas 2 semanas, me fez muito bem, assim. Você ter a intenção de ter o cuidado com o sonho, é muito possível também. Isso é até... não sei se é uma tribo que fazia isso, vocês falaram sobre isso, eu estou enganado. Não, é uma espécie de asepsia do sono, assim. Acho que o Siddhartha. É o Siddhartha? Siddhartha. Mas pra mim valeu muito durante 2 semanas, assim, de ficar anotando os sonhos quando acorda e tal. Mas aí depois dessas 2 semanas eu parei. Eu já não lembro mais nunca quando eu sonho com alguma coisa. Você sabe que sonhou, mas eu não lembro o que é, né? O livro do Siddhartha fala um pouco disso também, sobre intencionar o sonho, sabe? Você ir deitar com a intenção de que você vai sonhar, não só tipo assim, dormir, vamos ver o que acontece. Tipo, essa noite eu vou sonhar, agora eu tô indo dormir para descansar, mas agora também é o momento que eu vou pro mundo dos sonhos, agora eu vou me conectar com isso. Eu acho que isso é um trabalho, é uma musculação, assim, sabe? É um exercício, são exercícios mesmo que você tem que fazer para tentar. Eu confesso que não é uma coisa... Se eu deixar rolar, eu também não lembro, entendeu? Ainda mais que eu sou uma pessoa meio ansiosa, às vezes eu já acordo levantando e indo fazer alguma coisa. Se eu me programo mais pra calma, abrir meus olhos, deixa eu ter uma relação aqui com os lugares por onde eu passei agora, aí eu consigo ir fazendo. Mas que nem Jesus falou, pra mim é um exercício de fazer. Não vem com tanta facilidade a lembrança dos meus sonhos.
O Siddhartha, tanto no Oráculo da Noite, que é o outro livro dele, que a gente leu também juntos, quanto o Sonho Manifesto, ele propõe esses exercícios de sono, né, para você sonhar, que envolve uma série de práticas, né, antes de dormir, ficar um tempo sem tela, dormir no escuro, isso tudo como, não algo que te vai fazer lembrar do sonho, mas que vai fazer com que você durma com mais qualidade, então o seu sonho seja de uma qualidade melhor, né? E eu acho que isso é uma quebra real, assim, uma resistência ao sistema que a gente vive, assim, né? Você poder se dedicar a esse tempo de dormir, né? Numa sociedade louca como essa, eu acho que é algo que a gente, enquanto sociedade, precisa prestar um pouco mais atenção, porque é o sonho que, de algum modo, determina os nossos rumos, né? Então... Sim. Acho que o Siddhartha é muito assertivo nesse caminho. Eu acho que tem, passa bem longe de uma romantização do dormir. Eu acho que a provocação desse... que me bate na provocação do Siddhartha, que me bate na provocação do próprio espetáculo, é sobre o porquê que a gente não está conseguindo sonhar. Eu acho que o Siddhartha faz isso de uma maneira muito magnífica, ao ponto que ele aponta o sonho, enquanto esse lugar do sono, como algo de saúde, de saúde pública, assim, uma questão dessa, mas ao mesmo tempo ele também consegue elaborar o porquê que a gente não tem conseguido dormir tranquilamente, o porquê que a gente não tem conseguido sonhar, e o porquê que é importante, inclusive para a nossa saúde, conseguir sonhar, conseguir dormir. E dentro desse lugar a gente tem aí uma Câmara dos Deputados, um Congresso, um Senado, que não é a favor do fim da escala 6x1. E, na verdade, eles querem que a gente trabalhe 7 por 0. Então, o sonho também, eu acho que, para mim, a grande sacada e a provocação é, ok, se não conseguimos dormir, por que não conseguimos dormir? E o que a gente faz quando a gente descobre o porquê que a gente não consegue dormir? E eu acho que tudo isso está envolto numa atitude radical de cobrança de políticas públicas mesmo. Seja pelo fim da escala 6x1, seja por uma qualificação em nível nacional de acesso à saúde, à educação, a empregos, porque tudo isso influencia no sono. Então acho que o que bate pra mim é assim, gente, a gente tá com dificuldade para dormir aqui, e o que a gente precisa fazer para dormir melhor? A gente precisa ir pra frente, a gente precisa ir pra cima. Então eu acho que é sobre isso. Essa é a manifestação, esse é o manifestar, né? Acho que tá por aí. Super, obrigado, adorei. Obrigado a vocês.